Gente, sabe uma coisa que tá muito na minha cabeça e eu tô há um tempo pra vir falar isso aqui? Teve uma época da minha vida que... E uma época, eu digo uma época, assim, porque quando eu percebi que eu tinha isso, eu tava no ápice, e aí depois foi um processo pra eu ir me livrando desse sentimento, dessa sensação, dessa interpretação, dessa crença que eu tinha, que é a seguinte. Eu lembro de um dia que eu cheguei pro meu pai, acho, eu virei pra ele e falei assim, pai, eu tô com fobia social. E foi muito difícil pra mim falar aquilo, tirar, né, aquilo de mim, falar aquelas palavras e escutar elas saírem da minha boca, não porque fosse errado, mas porque era muito dissonante, era muito desconectado e é muito desconectado de quem eu sou, do que me alimenta, do que me faz bem, do meu sentir. A sensação que eu tinha quando eu ia interagir com as pessoas, qualquer que fosse a pessoa, um ser passando perto de mim, é que eu não estava pronta. É que eu não ia conseguir ser ali. Sabe uma sensação, assim, como se você estivesse fazendo uma prova ali, um teste de matemática, no colégio, à mão mesmo ali, escrevendo numa folha de papel, o professor passa ao lado da sua carteira, tira e o que você fez até aquele momento é o que vai valer nota. Ou que você tá numa competição tipo MasterChef e você tem ainda mais muito tempo pra terminar aquele prato, mas os jurados tiram e eles vão experimentar na hora e julgar aquilo. Então, era uma fase que eu tava me sentindo tão desconectada do meu trabalho, tão desconectada do meu propósito, tão desconectada do agora, tão fragmentada, que eu tava desconectada do senso de identidade, tava desconectada do eu. Então, pra mim, era muito difícil eu sair de casa, fosse passear com meu cachorro, no elevador encontrar alguém, no corredor os meus vizinhos, me comunicar com o porteiro, na academia, no trabalho, qualquer coisa. E isso é porque eu tava completamente desconectada do meu propósito, do meu fazer. Eu não sabia mais quem eu era, porque eu não tava sabendo como eu era. Eu não tava sabendo como agir, eu não sabia mais qual era a minha essência, qual era a minha verdade. Não, parecia que não tinha mais espontaneidade dentro de mim, naturalidade, não tinha nada que transbordava. E essa palavra transbordar, esse termo, né? Ele traz essa compreensão de tanto algo que não cabe mais, que transborda. É tanta água que transborda, é tanta felicidade que eu me emociono, é tanta autenticidade que as pessoas sentem, é algo que transborda. E eu tava me sentindo que nada transbordava. Eu senti esse vazio, que é uma sensação que muitas pessoas descrevem de sentir. E pra mim, quando alguém fala esse vazio, é esse vácuo. É esse espaço, assim, de que nada acontece aqui. Não tem nenhuma chama acesa, não tem nenhum calorzinho. É vazio, não tem aconchego, eu não me sinto bem ali. E pra mim, essa época que foi de 2022 para 2023, eu sentia isso. Essa frieza, essa falta de alguma coisa, essa escassez, sabe? E como eu disse, eu realizei isso, eu tava nesse pico, não sabia dar nome pra isso na época, tanto que faz quase 3 anos e essa é a primeira vez que eu faço um vídeo sobre isso, que eu falo sobre isso. Nem em mentoria, que é um processo muito mais íntimo, eu e a outra pessoa, eu me pensei em verbalizar e trazer com tanta clareza esse assunto. Mas, nossa, eu senti de transbordar ele aqui agora, porque era uma sensação que eu tinha e talvez eu tivesse ela há muito tempo e estava tentando colocar outras coisas nesse espaço, nesse buraco, pra fechar aquilo, pra que fizesse sentido, pra que viesse esse senso de self, de eu, de quem eu era, de identidade, de alguma forma. Então a sensação que eu tenho é que aquilo vinha acontecendo há algum tempo, mas ali eu me dei conta. E eu me dei conta no momento em que estava mais vazio, que eu mais estava desconectada, em que menos as coisas estavam fazendo sentido. E a virada de chave, ela foi
esses vários pequenos tijolinhos que eu fui vivendo até o momento de ter uma muralha inteira na minha frente da China e eu olhar aquilo e falar, isso não é normal. Isso pode estar comum na sociedade moderna, mas isso não é normal. E pra mim essa muralha, esse ápice, foi justamente porque eu tava fazendo o oposto daquilo que mais me nutre. Aquilo que mais me faz me sentir viva, mais faz eu me sentir eu, que é falar, que é interagir, que é cumprimentar uma pessoa, que é elogiar uma pessoa, que é ser gentil, que é ser humano. Porque Homo sapiens somos seres sociais e sociáveis, a gente tem essa necessidade pelo lado bicho de procriar, né, da gente sobreviver e procriar, e pelo lado alma de sobrevivência, até de interagir, de se sentir pertencente. Então, foi uma época da minha vida que, de novo, essa clareza demorou pra vir. E eu digo isso porque no momento em que você tá passando por algum processo de vazio, de não ter chão, de não saber quem é, não é um momento pra se desesperar e, às vezes, buscar tanto respostas. Porque você precisa viver muita coisa ali pra ter um tempo de digestão, de fermentação desse incômodo, desse desconforto, para tomar providências, para tomar atitudes e se movimentar. Então, muitas vezes, esse momento de desconforto que foi o que eu senti, por exemplo, ele é um momento em que você precisa pausar, você precisa olhar para dentro, você precisa dar um outro tipo de vazio. O vazio agora entre estava vivendo uma vida no piloto automático a ponto de me sentir tanto no vazio que quando eu tomei consciência desse incômodo, quando eu tomei consciência desse desconforto, aí sim eu começo a viver de uma forma diferente, porque eu tô mais consciente, eu tô mais desperto. É como se eu estivesse dormindo e aí eu acordei. E agora sim eu tô presente, eu consigo prestar atenção no porquê que eu tô sentindo isso, como que tá sendo o meu dia, como que eu interajo nos mínimos detalhes, sabe? As pequenas coisas, como que eu acordo, como que estão meus pensamentos. Então, a partir dali, eu comecei a me dar conta mais ainda das minhas dores, né? O que está me incomodando, da onde isso está vindo. Então, esse processo, que ele não é linear, ele é um processo de investigação, ele é um processo de autopercepção, de autoconsciência. E hoje eu consigo trazer isso aqui justamente porque eu não estou mais nesse lugar. Não estou mais nesse do piloto automático, não estou mais nesse de tentar identificar uma dor tão profunda que faz eu ter fobia social, que foi a palavra que eu usei na época, e eu tô num lugar de muito mais consciência, de me nutrir, de entregar pra mim o que eu gosto. E eu comecei isso nos mínimos detalhes, nas coisas mais pequenas que vocês podem imaginar, de tomar um café e sentir o calor dessa xícara na minha mão, de simplesmente pedir demissão, que foi gigante, não foi pequeno, mas assim, era uma coisa que eu precisava fazer e eu não conseguia explicar tanto porque eu precisava fazer. De voltar a sentir prazer nas pequenas coisas. Então, se eu tô sentada no sofá e tô sentindo frio, eu pego uma coberta, sabe? De dar essa atenção pra mim mesma. Então, é realmente um sentimento de que eu tinha despertado. E eu tô trazendo isso aqui porque muitas vezes a gente não se dá conta de que o vazio que a gente tá sentindo, o vazio que você sentir, sempre vai ser um pouco de falta de você mesmo. Sempre vai ser um vazio de algo que você vai se entregar. Porque a gente acaba tentando, né, de alguns prazeres, então álcool, tabaco, drogas, sexo, redes sociais, coisas que te entregam hormônios ali e disparam coisas no seu cérebro muito curtas. E aí você acaba entrando num outro tipo de vício. Num vício dessas pequenas coisas que te dão prazer. Ao invés de algo muito mais fundamentado. Porque uma outra forma de ler essa situação é simplesmente dizendo que eu estava infeliz. E por muito tempo eu buscava esses prazeres, assim, muito de felicidade, assim, tentando buscar a felicidade. E, de novo, hoje no lugar que eu tô, que não é esse processo que eu passei, já entendi isso dentro de mim, eu tô bem melhor, obviamente, é entender que a felicidade é esse estado... pano de fundo, ele é um estado mais... Ele não tem um pico de prazer, ele é. E dentro desse bem-estar que a felicidade te proporciona,
você tem emoções negativas. Tem dias que eu tenho saudade, tem dias que eu fico com raiva, tem dias que eu fico com ciúmes. E tudo isso, todos esses desconfortos, essas emoções negativas, elas não fazem com que a felicidade deixe de existir. Porque não tá mais vazio. Porque tem mais propósito, porque tem mais sentido, porque tem mais clareza, porque tem uma chaminha aqui. Às vezes ela dá uma diminuída com uma emoção e depois ela volta. Ela volta a esquentar, ela volta a iluminar, ela volta a ser um sinal e um convite para o outro também acender a própria luz, a própria chama, a autenticidade e preencher um pouquinho mais esse espaço que antes estava vazio. Então, é mais uma reflexão aqui. Tô alguns minutos gravando, simplesmente sentei aqui na frente da cozinha, que tinha uma luz boa para falar sobre isso, apoiado num champanhe, porque eu vou fazer um aperol. Mas me veio essa clareza agora de todo esse processo que eu passei, e foi uma coisa que por muito tempo eu não entendi, e enquanto eu não entendia, eu me culpava por estar sentindo aquilo, me culpava por não entender, me culpava por não saber o que fazer, me culpei por um tempo por começar a trabalhar com desenvolvimento pessoal e ainda assim não ter compreendido tudo isso. Então é mais pra te falar, respira. Cria um pouco mais de consciência de si. Quando a espiritualidade fala muito que a resposta tá dentro, é por isso. Escuta teu corpo. Como que estão seus batimentos? Como que tá a sua respiração dentro, da pele pra dentro? E aos poucos vai sentindo, vai deixando esse vazio e esse espaço aparecerem para as respostas fluírem ali dentro, né? Não corra atrás de respostas. Nunca foi sobre correr atrás de respostas. Sempre foi sobre respirar e abrir espaço para elas virem e elas chegarem até você. Então, respeite seus ciclos, não se cobre tanto por talvez estar em um momento assim, faz parte. Depois vem muitos arco-íris, depois vem uma compreensão muito maior sobre si mesmo. Ser feliz não é não sentir emoções negativas, elas são importantes, até porque ser feliz é estar consciente de si e isso te gerar um bem-estar, né? Então, que bom que você está consciente e que as emoções estão passando por você, porque assim, olhando elas de frente, você consegue falar, nossa, é você. Que mensagem você tá me trazendo? O que a gente pode fazer sobre isso, né? Oi, raiva, o que a gente pode fazer sobre isso? Obviamente, não necessariamente você precisa fazer essa conversa desse jeito, assim, na sua mente, mas se fizer sentido pra você e te ajudar, faça. E é isso, respira, acredita, esteja aberto pra vida, de peito aberto. E se você puder fazer uma mudança hoje na sua vida, que seja um momento de pausa, de respiração, e literalmente abre o ombro, abre o peito pra encarar a vida, porque isso já simboliza pro teu corpo em vários outros assuntos que eu poderia aqui passar mais 15 minutos falando, que você tá aberto. Então esteja aberto pra receber as respostas que você tanto busca, pra preencher esse vazio que você tanto sente de dentro pra fora e não de fora pra dentro.